determinado, e a presciência de Deus. Vós o matastes crucificando-o pela mão dos ímpios, mas Deus o ressuscitou, libertando das angústias do Hades, pois não era possível que ele fosse retido em seu poder. E ainda no mesmo capítulo 2, os versículos 37 e 38. Ouvindo isto, eles sentiram o coração transpassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Então, diz São Gregório que também Pedro, também o apóstolo Pedro, segue a mesma pedagogia do profeta Jeremias. Pedro precisa de derrubar para depois construir. Como é que ele derruba? Advertindo os judeus daquilo que eles fizeram. Vocês entregaram o autor da vida aos malfeitores. Depois, dizendo estas palavras, elas têm um efeito terapêutico, porque provoca nos judeus, que coisa? A compulsão. Então, eles agora vão procurar saber de Pedro, e agora, que coisa devemos fazer? Então, depois de Pedro ter explicado o equívoco que eles tinham cometido, aí ele volta a falar e diz, então, que vocês se arrependam, se batizem e recebam, então, o Espírito Santo. Mas ele só fala isto depois de que coisa? De ter feito ver a que ponto eles, judeus, tinham chegado. Isto é, o discurso de Pedro visa, primeiro, que os seus interlocutores tomassem consciência da própria crueldade que tinham cometido, para que depois, ouvindo a pregação que edifica, o interrogassem com ansiedade. Então, tem uma ansiedade, eles querem agora saber. Mas por quê? Porque primeiro Pedro tratou de derrubar, ou seja, tratou de tirar estes espinhos do coração dos judeus. Agora, diz São Gregório, certamente se Pedro já tivesse começado a dizer, vocês precisam de serem batizados, de se converterem e serem batizados para receber o dom do Espírito Santo, eles não teriam acreditado em Pedro. Eles teriam desprezado Pedro. Então, antes que se ensine o ensinamento edificante, precisa antes, que coisa? Destruir, derrubar, fazer desmoronar as coisas ruins. Justamente para ajudar os outros a descobrirem a profundidade na qual haviam caído, assim como fez Pedro. O discurso inicial de Pedro, desses 2 primeiros versículos, 22 a 24, era justamente mostrar a que ponto eles tinham caído. São Gregório vai também ao exemplo de Paulo. Vamos agora ver Paulo no livro, continuamos aqui em Atos dos Apóstolos, só que agora no capítulo 9. Capítulo 9, versículos de 5 a 7. Ele perguntou, quem é, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer.
Os homens que com ele viajavam, detiveram-se emudecidos de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E agora o capítulo 22, do mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 8. Eu repliquei: quem és tu, Senhor? A voz me disse: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. E o versículo 10, por favor. Então eu disse: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito o que deves fazer. Pronto. Então, vejam que a pedagogia do derrubar para o construir se repete também com Paulo. O que foi que o Senhor fez com Saulo, não é? O derrubou do cavalo, o fez cair do cavalo com a sua grande luz. E depois lhe mostrou aquilo que de mal ele fazia. O que era que Saulo fazia de mal? Ele perseguia Jesus. Ele perseguia a igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse o Senhor a Saulo. Mas ele não perseguia a Jesus mesmo, ele perseguia a igreja. Mas a igreja é o corpo de Cristo, tem já uma implicação eclesiológica muito bonita, né? Que Paulo depois vai desenvolver, que a igreja é o corpo de Cristo. Mas ele diz justamente isso. Diante da luz, a primeira atitude é confrontar Paulo. Por que me persegues? E aí, sim, depois de lhe ter feito ver a coisa equivocada que fazia, foi dito a Paulo que coisa ele deveria fazer. Entrar na cidade e procurar o tal Ananias. Falando do alto céu, o Senhor desaprovava o seu perseguidor, isto é, desaprovava Paulo, sem também mostrá-lo de imediato que coisa ele deveria fazer. A primeira coisa que o Senhor faz com Saulo é desmoronar o seu orgulho, para que depois, prostrando Paulo, ele possa de imediato mostrar aquilo que ele precisa fazer, ou aquilo que de imediato Saulo precisava fazer. Ou seja, a primeira atitude é justamente esta de cortar, de destruir para edificar. Saulo permaneceu um tempo por terra, para que depois ele pudesse se levantar, mais fortificado no bem, mais interessado, mais disposto, mais disponível mesmo a fazer o bem. Por isso, diz São Gregório, quem ainda está no mal deve ser inicialmente abatido. Abatido como? Pelo vigor da correção. Então, quem ainda está na vida do mal deve ser abatido pelo rigor da correção. Obviamente, nenhum de nós gostamos de sermos corrigidos, mas se alguém está numa vida má, precisa de sentir o peso da correção. Para que depois possa, então, ser apresentado a ele aquilo que precisa ser feito. São Gregório usa uma analogia bonita aqui da árvore. Uma árvore alta da floresta. O que é que se faz com a árvore? Se corta embaixo a árvore. Se corta essa grande árvore para que coisa? Para tirar a madeira, para fazer o teto das casas, para fazer a linha das casas. Mas, diz ele, mas não pode, ela cortada não pode ser imediatamente colocada
no telhado das casas. Por quê? Porque ela ainda está verde, ainda está úmida. Então, precisa de fazê-la secar, para que depois, então, ela possa ser utilizada para o telhado das casas. Quanto mais, diz São Gregório, muito bonita essa expressão dele, quanto mais enxugar sua seiva, quanto mais a madeira enxugar sua seiva interior, mais solidamente poderá ser colocada no alto. Eu estou na minha cidade, são os fogos da padroeira, viu? Estou em Remanso, é a padroeira daqui, e vocês ouviram os fogos porque está começando a missa, viu? Tudo bem, Frei. Então, repito o que eu tinha dito aqui da expressão de São Gregório, muito bonita. Quanto mais a madeira enxuga a sua seiva, mais solidamente ela poderá ser colocada no alto dos telhados das casas para cobrir e proteger seus habitantes. É uma analogia, uma figura que ele usa muito bonita, né? Quanto mais a árvore enxugar a seiva, mais sólida ela ficará para ser utilizada como cobertura das casas. Agora vamos ver aqui, isso tudo a respeito daqueles que nem sequer começavam a fazer o bem. Agora vamos ver o outro caso que São Gregório fala, daqueles que começam a fazer o bem, mas não concluem a obra iniciada. Como admoestar? Que coisa dizer a estas pessoas que começam a fazer o bem, mas não concluem a obra iniciada? É o segundo caso deste capítulo 58. Então, quem começa a fazer o bem, mas não conclui a sua obra iniciada. Diz São Gregório, quem não leva a cabo aquilo que se propõe, reduz seus primeiros esforços ao nada. Então, se você começa uma coisa, uma obra boa, e não a conclui, os primeiros esforços são reduzidos a nada. Do mesmo modo, diz São Gregório, se aquilo que deveria ser feito não cresce, não progride, não tem um aumento com a solicitar a aplicação, também diminui aquilo que já tinha sido feito anteriormente. Ou seja, aquilo que já tinha sido feito anteriormente se perde se nós não dermos continuidade ao ritmo das coisas. Por exemplo, os horários que nós temos, etc. Se nós temos uma boa disciplina com o horário de dormir, de levantar, de repousar, etc., com alimentação, com tudo, e nós chegamos a um ponto que achamos que não precisamos mais daquilo, a gente perde todo o esforço antes, porque o corpo fica mal acostumado, mal habituado aos maus hábitos que nós vamos, então, colocando ao corpo. Diz São Gregório que no mundo, o ser humano é como um navio que deve subir contra a correnteza de um rio. O ser humano no mundo é como um rio, é como um navio, me desculpem, que deve correr, que deve subir o rio, né? Descer, subir, me desculpem, que deve navegar contra a correnteza do rio. Deve subir até a nascente do rio. E por isso ele nunca pode parar. Porque se o navio parar, como ele navega contra a correnteza, ele volta ao ponto de partida. Então, por isso, o ser humano no mundo é como
um navio que navega contra a correnteza. E ele nunca pode ficar parado, porque se ele parar, a correnteza o arrasta de volta ao seu ponto de partida. Diz também São Gregório, se a mão do trabalhador não leva a sua obra ao ponto mais alto, a interrupção, se a obra do trabalhador, se a obra de um artesão não leva a sua obra ao ponto mais alto, a interrupção do seu trabalho comprometerá aquilo que ele já tinha feito antes. Ou seja, se um artesão, por exemplo, começa a esculpir uma estátua, né? Chega a um ponto que ele para, que ele não conclui, então a obra não vai ser realizada, não pode ser visualizada na sua beleza completa. Vamos ler agora Provérbios 18:9, por favor. O homem preguiçoso no seu trabalho é irmão do destruidor. O preguiçoso no seu trabalho é irmão do destruidor. Diz São Gregório, é que as obras incompletas morrem. Obras incompletas morrem. Vamos ler agora Apocalipse 3:2. Muito legal. Ser vigilante e consolida o resto que ia morrer, pois não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Para São Gregório, é menos condenável não tomar o bom caminho que abandoná-lo. Ou seja, é melhor não tomar o bom caminho que depois de tomá-lo, abandoná-lo. Ainda no capítulo 3, vamos aí para os versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas, como és morno, nem frio e nem quente, vou vomitar-te. Pronto. Diz São Gregório, quem é o quente? O quente é aquele que inicia e conclui a sua obra. O frio é aquele que nem sequer inicia a sua obra. O quente é o que inicia e completa a sua obra. O frio é aquele que nem sequer inicia a sua obra. E quem é o morno? O morno é aquele que passa do frio para o quente, como também o contrário é aquele que passa do quente para o frio. Diz São Gregório, o morno, então, que passa de um estado ao outro, do frio ao quente ou do quente ao frio, é aquele que não consegue vencer a frieza da tiepidez. E, portanto, ele não consegue crescer no fervor. Então, o morno é aquele que não consegue crescer no fervor, porque não foi capaz de vencer a frieza da tiepidez da sua fé, da sua vontade, da sua garra, da sua determinação, daquilo que ele tinha se proposto a fazer. Tudo ok até aqui? Sim. Agora vamos ao capítulo 62. Capítulo 62 da regra, que é o último capítulo que eu gostaria de
ver com vocês. É um capítulo curto, mas é um capítulo muito importante, porque ele fala de um tema muito pertinente. Então, vimos aqui que precisamos de iniciar e fazer as nossas obras, e antes de iniciarmos, precisamos tirar o mal do coração, e ao mesmo tempo, não podemos parar no meio da estrada, porque isso destrói todo o nosso trabalho. Agora, o capítulo 62 vai tratar de uma outra coisa. Diz São Gregório, é preciso tolerar os defeitos menores para extirpar os vícios mais graves. Então, tolerar os vícios menores para extirpar os vícios mais graves. Com isso, São Gregório está dizendo que coisa que entre os vícios existem os mais leves e os mais pesados. Existem aqueles, como nós chamamos, mais veniais, e existem aqueles mais mortais, são os mais pesados. E que, portanto, devemos ter urgência de nos opor àqueles que mais rapidamente nos conduzem à morte. Então, quando nós olhamos para nós mesmos e nos vemos com vícios, deveremos nos opor com mais urgência àqueles que, com muita velocidade, com muita rapidez, nos conduzem à morte. Por exemplo, diz ele que uma pessoa que tenha o vício da gula, o que é que acontece com essa pessoa? Já vimos aqui, ele pratica a abstinência para não comer. Mas a sua abstinência pode levá-lo a que coisa? A vanglória. Pode levá-lo ao orgulho. Tá vendo? Eu consigo refrear a minha gula e você não consegue. Mas diante da gula tem um outro vício mais mortal, que é a luxúria. Então diz São Gregório, diante da gula e da luxúria, é preciso tolerar o orgulho daquele que pratica a abstinência, para que ele não se entregue à voracidade da luxúria que mata. Então, precisa suportar, né? Precisa tolerar o orgulho que não se entrega, precisa tolerar o orgulho que entregar-se à voracidade da luxúria que mata. Diz São Gregório, esta é uma frase muito curta, mas muito importante de São Gregório. Às vezes, nem sempre, né? Entre aspas, às vezes, uma pequena concessão evita um mal mais drástico. Né? Uma pequena concessão evita um mal mais drástico. Isso é muito útil para todas as coisas, para todos nós, porque precisamos de saber isso para a nossa vida inteira. Uma pequena concessão às vezes, uma pequena concessão pode evitar um mal mais drástico. É só isso, o capítulo 62, como eu disse, era um capítulo muito curtinho, mas onde ele nos fala uma coisa muito importante, que é a respeito desta pequena concessão para evitar, em vista de evitar, um mal mais drástico. Aquilo que eu tinha preparado para hoje, termino por aqui, gostaria de ouvir vocês, assim, poderíamos falar agora, temos uns minutinhos, a respeito da regra, no geral, se vocês teriam alguma coisa que notaram, assim, pessoalmente, porque aquela nota de uma irmã pode ajudar
as outras também, né? Pode ajudar a mim também. Percepção de cada pessoa pode ajudar as outras pessoas. O que foi que vocês acharam, já que concluímos aqui a regra de São Gregório? Qual é a percepção que vocês têm, assim, da regra de São Gregório? Achava interessante quando o senhor falava dos vícios e das virtudes, porque recordava no período do noviciado, quando a mestra falava para a gente escrever sobre, assim, o que era vício em nós e o que era virtude, né, para a gente, assim, combater. E quando o senhor falava, né, para a gente não, assim, no caso da gula, se combateu aquilo, não levava vanglória, né, mas ter sempre aquela humildade que a gente reconheceu o nosso nada e depositar as nossas misérias na misericórdia de Deus. Muito bem, muito obrigado, irmão. Quem mais gostaria de dizer uma coisa, assim, mesmo que não seja sobre o tema de hoje, mas uma percepção geral, assim, da regra de São Gregório? Se alguém perguntasse a vocês, conhecem a regra de São Gregório? O que é que vocês responderiam? Não, só sim é pouquinho, né? Você conhece, sim, mas o que é que quer dizer que conhece? Que é que vocês, qual seria, então, a indicação de vocês? Não é? É muito pertinente aquilo que São Gregório fala, apesar de ter sido escrito há séculos atrás, mas a gente vê que na vida religiosa é bem atual aquilo que a gente vive. E na vida cristã em comum, poderia-se dizer, aquilo que São Gregório fala, principalmente na exortação, que eu lembro que lá no início fala como exortar um, como exortar aquele, é isso que ele traz também, né? A delicadeza e o cuidado. Exortar aqueles com os anciãos de uma forma, os jovens de outra, e tornar acessível a exortação, não uma exortação vã, mas uma exortação que leva à santidade, né, à santificação. Creio que São Gregório quis trazer isso em quase todos os capítulos, né? Como falar com um, como falar com outro, mas com um objetivo maior, corrigir para se alcançar a meta, né, que é Cristo. Muito bem lembrado que a cada pessoa, né, vocês vejam que a regra, isso que você falou, tem o quê? Tem um personalismo, né, que no trato com as pessoas, a regra de São Gregório, não é, a gente fala muito de formação personalizada, de relações personalizadas, não no sentido de fazer o gosto daquele que dirige a palavra, mas no sentido de entender aquele a quem nós nos dirigimos. Então, a regra pastoral de São Gregório nos dá uma indicação nos dá indicações, diria, no plural, muito claras, muito evidentes, pistas bem seguras de como nós nos relacionarmos com cada pessoa. Eu gostaria de mostrar a vocês aqui, por exemplo, vejam que para São Gregório, todo mundo precisa de ser aperfeiçoado, né? Todo mundo precisa de crescer na conversão. Lembram aquilo que ele disse sobre o temperante e o glutão, né? Então, que nem o temperante nem o glutão são perfeitos, ambos precisam de conversão. Todos nós precisamos de conversão, não existe esta pessoa perfeita, né? É muito bonito isso que ele diz, e isso é uma coisa muito aplicável na vida religiosa, na vida pastoral. Ele escreveu para um bispo, né? Vamos ter sempre esse destinatário em mente da regra pastoral de São Gregório. Era o bispo de Ravenna, ele escrevia para esse João, bispo de Ravenna, mas são admoestações que servem para um bispo, para um padre, para as irmãs, para os leigos, para o empresário, para um líder de um pequeno grupo, para um líder de um grande grupo, para todos nós. Até mesmo porque, às vezes, ficamos assim muito, diria, partidaristas, né? Que
este comportamento é bom e aquele é ruim. E ele vem nos ensinar justamente que não existe este comportamento perfeito e um outro ruim. Na verdade, todos os tipos, todos os caráteres precisam de um aperfeiçoamento, precisam de conversão, precisam de, digamos, descer mais a fundo no coração para descobrir as verdadeiras razões da sua vida, do seu comportamento, da sua história, etc. Né? Concordam comigo ou eu estaria equivocado naquilo que estou dizendo aqui? Conseguem visualizar isso na regra ou vocês teriam... Sim, claramente. Pronto. Tá bem, minhas irmãs. A proposta é que agora a gente comece com a vida de Moisés. A vida de Moisés, para a vida de Moisés, eu pediria que vocês lessem os primeiros capítulos do Êxodo. Podem ler até o capítulo 5 para a semana que vem, tá bom? Só para vocês se inteirarem da historiazinha de Moisés. Né? Então, comecem lendo o livro do Êxodo. Não precisa de avançar tanto, não. Se por um acaso alguma tiver curiosidade, né, com a história, tudo bem, fique à vontade. Mas vamos fazer assim, vamos ler pelo menos até o capítulo 5 do livro do Êxodo. Vamos começar do início da história de Moisés. E vamos devagarzinho, a gente vai interpretar esta vida de Moisés a partir dos escritos de São Gregório de Nissa. Ele escreveu esta interpretação, esta hermenêutica analógica, não é? Com analogias, da história de Moisés, obviamente com a ajuda da filosofia, mas escreveu este livrozinho muito bonito, muito profundo, onde ele faz uma leitura bem interessante da vida de Moisés, dos passos da vida de Moisés, tá bom? Então, o dever de casa seria este. Antecipadamente, na vida de Moisés, nós não ficaremos lendo, como fazemos aqui com São Gregório, que a gente lê um versículozinho, porque é a história inteira. Aí vocês vão ler com um pouquinho de antecedência a história de Moisés, e depois, quando nós chegarmos aqui, sempre eu vou dizer, leia até tal capítulo, e aí a gente vai discutindo, tá bem? Tá bem. Queria desejar, se não tiverem mais nada a declarar, poderíamos concluir. Podemos concluir. Então, tá bem. Pois muito obrigado, uma boa noite, um bom descanso. Nós estamos aqui na minha cidade, Remanso, é a festa da padroeira aqui. Nossa Senhora do Rosário é celebrada no final do mês. E aí, quando começa a novena, hoje nem fui lá à missa. A novena, na verdade, não é missa, foi a missa de manhã, mas à noite é uma novena mesmo, sem missa, do tipo antigo. Aí é uma novena bem tradicional, bem, muito bonita. Um bom repouso e até quarta-feira da semana que vem.